Estamos reunidos aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Temos plena certeza que Ele está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje eu quero estudar com os irmãos o verso de 1 a 7, que nós chamamos na teologia de perícope. O que é uma perícope? É um tema que tem começo, meio e fim. E dentro das 7 cartas, nós vamos ver agora esta primeira carta endereçada para a igreja de Éfeso. Quero ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. A palavra do nosso Deus assim nos ensina. E ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que conserva as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas é uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Nós reconhecemos, ó Pai, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Abra, ó Deus, as nossas mentes, dá-nos, ó Deus, entendimento pela ação do Teu Espírito Santo, para compreendermos o Teu recado para cada um aqui nesta noite. Usa a minha vida, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Cristo, aquele que é a razão da nossa vida. E é neste nome que nós oramos, hoje e eternamente. Amém. O que me chama a atenção sempre quando eu estudo esta carta de Jesus para a igreja de Éfeso é pensar em alguns detalhes importantes diante daquilo que nós podemos tirar para a nossa vida e aprender para a realidade do contexto na qual hoje nós estamos vivendo. E uma das questões que me chama a atenção é que o nome Éfeso significa desejável. Então, a igreja estava numa cidade que tinha como significado o nome desejável, cidade de Éfeso. E o que me chama a atenção ainda é que essa carta de Jesus para a igreja de Éfeso, na verdade eu entendo que é uma carta para você, é uma carta para mim, é uma carta para todos nesta noite, é uma carta atual ainda hoje para a igreja evangélica, para a igreja cristã, para a igreja naquilo que chamamos de pós-modernidade. Por isso que quando lemos essa carta, nós não devemos tratá-la como um tema antigo e remoto, como algumas pessoas falam. Pastor, isso foi escrito há muito tempo, há mais de 2000 anos. Isso não tem relevância para nós. Tem sim, e muita. Talvez muitos achem que esta carta foi uma carta escrita para uma geografia remota. Talvez por um destinatário remoto. E eu tenho plena convicção de que esta carta aqui, também ela foi endereçada para mim, ela foi endereçada para você, porque é uma carta do Senhor Jesus, na qual Ele está tratando das almas daqueles que são servos e servas dEle. E eu tenho certeza que o Senhor quer tratar nesta noite das nossas almas, dos nossos corações. Você crê nisso? Meus queridos irmãos, quando Jesus mandou esta carta para a igreja de Éfeso, por meio de João, o apóstolo amado, é sempre bom relembrar que esse apóstolo amado, ele estava preso na ilha vulcânica do Mar Egeu, a famosa ilha de Patmos. E ele estava ali
por ordem do imperador sangue sedento, o homem cruel chamado Domiciano. E a história nos revela que Domiciano foi considerado o segundo Nero por causa da sua crueldade em perseguir a igreja de Jesus Cristo. E o contexto dessa carta, ela é datada provavelmente por volta dos anos 94 a 96 da era cristã. Ou seja, neste período, todos os outros apóstolos de Jesus Cristo já estavam mortos pelo viés do martírio. E João, aqui, era o último representante do grupo apostólico vivo. E nós cremos na tradição de que João foi o único apóstolo que morreu de velhice. Ele não foi assassinado. E agora, na sua velhice, dentro de muitos anos que ele estava pastoreando a igreja em Éfeso, João então foi arrancado daquela igreja, uma igreja na qual ele amava, uma igreja que ele dedicou a sua vida, e ele foi levado para esta ilha por um breve período. Ele não morreu nesta ilha, ele ficou ali por um tempo, e esta ilha era considerada uma colônia penal, e ele estava preso por amor a Jesus Cristo. E aqui o que me chama a atenção é que quando Domiciano pensava que era o fim da igreja, que seria uma pá de cal para sepultar de vez a igreja massacrada e perseguida de Jesus Cristo, foi exatamente neste momento que Jesus apareceu a João. E foi neste momento que abriu-se uma porta no céu. E assim, João recebeu de Jesus uma revelação daquilo que estava acontecendo e daquilo que iria acontecer. E Jesus então falou assuntos das cartas para as 7 igrejas, como muitos outros acontecimentos que nós estudamos na escatologia bíblica. E agora, aqui está no capítulo 2 de Apocalipse, uma carta endereçada para a capital da Ásia Menor, local exato onde estava a igreja que João pastoreou por tantos anos. E o que é interessante ainda observar, que Éfeso não era só a capital da Ásia Menor, mas Éfeso era a maior e mais importante cidade da Ásia Menor. Para os irmãos terem uma noção, nesta época, neste contexto, Éfeso possuía cerca de 300 mil habitantes, mais ou menos do tamanho de Petrópolis. Meus irmãos, era uma cidade muito grande para aquele tempo, mas uma cidade também marcada pela idolatria. Era uma cidade muito presa à adoração a muitos deuses. Era uma cidade marcada pela presença do templo da deusa Diana, chamada de Rainha dos Céus. E este templo, a deusa Diana, ele foi feito de mármore. E naquela época, ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. De acordo com os historiadores, é interessante que este templo da deusa Diana era 4 vezes maior que o Partenon lá de Atenas. Os irmãos conseguem imaginar um templo daquele tamanho, como aquilo chamava a atenção, e havia uma grande peregrinação ali na cidade de Éfeso. E é interessante que o fluxo de peregrinos aquecia a economia daquela cidade. Além disso também, quando a gente estuda um pouco sobre a história de Éfeso, ali era um dos centros mais importantes da adoração ao imperador romano. Então o imperador romano era ovacionado, adorado em Éfeso. Éfeso se tornou num verdadeiro centro de ocultismo. E aí, se os irmãos relembrarem, algumas décadas atrás, o apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele esteve justamente ali em Éfeso. E os irmãos se lembram quanto tempo o apóstolo Paulo ficou pregando em Éfeso? Quanto tempo? 3 anos. 3 anos pregando o evangelho, e nesses 3 anos, o apóstolo Paulo, de manhã, de tarde, de noite, levou, através da palavra de Deus, um avivamento para aquele lugar. Houve um crescimento espiritual, aquela cidade foi impactada pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. E por causa da pregação de Paulo, do evangelho de Cristo, diz a história que a idolatria em Éfeso entrou em colapso. O ocultismo também entrou em colapso, porque as pessoas, na medida em que iam se convertendo, na medida que elas iam conhecendo Jesus como Salvador, elas começaram a queimar em praças públicas seus livros de ocultismo ali em Éfeso. E a palavra de Deus estava prevalecendo, as igrejas sendo plantadas em
toda a província. Vocês conseguem imaginar em 3 anos quanta coisa Paulo fez, pregando o evangelho, discipulando pessoas, ganhando vidas para Jesus Cristo. E sabe o que me chama a atenção? É que depois que Paulo plantou essa igreja em Éfeso, Paulo sai dali em direção a Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, lá ele foi preso. De Jerusalém, Paulo foi levado para Cesareia e lá ele ficou preso por 2 anos. De Cesareia, ele foi levado para Roma. E foi dessa prisão de Roma que Paulo escreveu a sua carta para Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, conhecida por nós como Carta de Paulo aos Efésios. E nessa carta, se vocês lerem aos Efésios, vocês vão ver que Paulo elogia a igreja. E qual foi o foco do elogio de Paulo para a igreja de Éfeso? O amor. Ele estava dizendo: igreja de Éfeso, parabéns, vocês são considerados uma igreja que ama, uma igreja forte, uma igreja fiel. E anos mais tarde, quando Paulo saiu da prisão, ele deixa ali um jovem pastor chamado Timóteo. E pastor Timóteo se tornou no pastor dessa igreja provavelmente com 24 anos de idade. E agora, no contexto que nós estamos lendo de Apocalipse, o pastor da igreja era o apóstolo João, o apóstolo amado, já bem idoso. E o que é bom frisar também, que eu acredito que foi nesse ministério em Éfeso que João escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas de João. E se os irmãos entenderem e lerem tanto o Evangelho de João como 1ª, 2ª e 3ª João, vocês vão ver que parece que a fonte de todos os escritos de João vão se resumir na palavra amor. Vejam que João vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Depois vocês vão encontrar 1 João 4,18, né? No perfeito amor, lança fora todo medo. Ou seja, o amor vem de Deus. E aí a gente vê João trabalhando sobre esse tema amor. E quem mais elogiou essa igreja antes de João, antes de Timóteo? O próprio apóstolo Paulo. Então Éfeso tinha uma igreja que tinha como marca registrada o amor. Isso não é interessante? E João relatou ali a prova máxima de que alguém é discípulo de Jesus, quando a pessoa de fato vive o quê? O amor. Como que as pessoas vão nos conhecer como discípulos de Jesus? Quando a gente viver o verdadeiro amor. É por isso que, voltando para Apocalipse 2, nós encontramos agora um momento um pouco diferente. O momento em que essa igreja de Éfeso já estava na sua 2ª para a 3ª geração de crentes. Só que nessa 2ª para a 3ª geração de crentes, a igreja de Éfeso estava cambaleando justamente em quê? No amor. Na marca registrada da sua fundação, naquilo que causou elogio do apóstolo Paulo, naquilo que o próprio João, pastoreando, pôde deixar o tempo todo registrado nos seus escritos sobre o amor. E agora, nesse contexto, nós vamos entender por que Jesus, o noivo da igreja, estava dizendo para aquela igreja de Éfeso: a primeira carta tem que ser justamente para a carta que o apóstolo João era pastor, uma igreja que tinha como marca registrada o amor, mas uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. Quais são as lições que podemos então extrair para a nossa vida diante desse contexto desse texto? Primeira delas, Jesus promete para essa igreja uma garantia de segurança. Esta é a primeira lição. Vamos falar juntos? Jesus promete para esta igreja uma garantia de segurança. Veja comigo o versículo 1, vamos ler? Ao anjo da igreja em Éfeso. Éfeso significa o quê? Desejável. Então guarde aí. A igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que conserva as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Pergunta que eu faço aos irmãos: todos os irmãos têm aí na sua palavra, na sua Bíblia, melhor dizendo, a palavra conserva? Todos têm? Aquele que tem em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros, ou seja, é aquele que conserva ali a sua igreja. Então, preste atenção comigo aqui. A palavra conserva aqui é diferente da palavra do verso 16, no capítulo anterior, que diz que Jesus tinha na sua mão direita as 7 estrelas.
Talvez você fale, pastor, mas que diferença faz? Muita. Muita, porque no verso 16 do capítulo 1, diz que tinha nas suas mãos. Agora, no capítulo 2, verso 1, diz que Jesus conservava em suas mãos. Ou seja, ter e conservar são duas palavras diferentes. E se os irmãos observarem no capítulo 1, 16, diz que Jesus então tinha na sua mão. Então eu posso ter esse copo na minha mão. O que significa a palavra ter? Aqui João utiliza a palavra grega erron. Erron significa segurar. Eu segurei esse copo que está aqui na minha mão, copo com água. Estou segurando. Isso é a palavra ter no capítulo 1, verso 16. Agora no capítulo 2, verso 1, a questão muda. Porque aqui diz que Jesus conservava na sua mão direita. Agora ele usa uma outra palavra. Não é mais a palavra erron no grego, segurar. Agora é a palavra kraton. E kraton significa tomar posse. Kraton significa reter. Kraton significa recuperar propriedade exclusiva. Ou seja, daqui ninguém tira. Não é muito diferente segurar e conservar? E agora, talvez você pergunte, pastor, então o que significa tudo isso? Significa que eu e você, que nós como igreja de Jesus Cristo, não só estamos sendo seguros por Cristo, como nós estamos completamente dentro das mãos dele para sempre. Ou seja, a igreja de Jesus está guardada, protegida, e ninguém poderá nos tirar das mãos de Jesus, porque nós somos propriedades dele para sempre. Isso não é uma palavra de segurança. Ele conserva, ele nos segura, ele nos protege. Talvez seja por isso que o próprio João escreveu lá no capítulo 10, no verso 28, esta palavra. Olha o que diz lá: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meus irmãos, é isso que Jesus estava dizendo. João, a igreja de Éfeso, eu não só seguro, mas ela é minha. Eu conservo, ela é minha propriedade. É por isso que Jesus se apresentou ao João, para dizer a ele: olha, João, nunca se esqueça disso. Você, a minha igreja, todos os meus servos e minhas servas estarão sempre comigo em minhas mãos. Eu os protegerei, eu os guardarei. Ninguém poderá fazer mal nenhum para vocês. Isso para mim me traz um consolo. E Jesus então se apresenta no meio da sua igreja. E na verdade, o texto diz que ele andava entre os castiçais de ouro. O que eram os castiçais de ouro? Era o símbolo das 7 igrejas. Ou seja, Jesus anda entre os castiçais, que era o símbolo das 7 igrejas. E não só as 7 igrejas, também como os 7 anjos, os líderes daquelas igrejas. Para mim, não tem como dizer que eram anjos do céu, eram líderes, homens levantados por Deus para cuidar daquela igreja, para cuidar de cada uma daquelas igrejas. E aí Jesus diz, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 20, a respeito disso, que ele estaria guardando os anjos, que eram os líderes da igreja, as 7 estrelas, como também os 7 castiçais de ouro. Isso para mim, irmãos, é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque quando viemos para este lugar, a gente não fez isso porque a gente gosta de estar na igreja, porque aqui é um ambiente agradável. Não, não foi só por causa disso. A gente não veio aqui a este culto do meio de semana porque existem pessoas aqui que nós amamos, porque nós temos amizades com pessoas aqui. Não foi só por isso. Não foi porque nós queríamos cantar com os irmãos, com o ministério de louvor e estar aqui junto adorando ao Senhor. Não foi só por isso. O que nos motivou a estar aqui, meus queridos irmãos, é a certeza de que Jesus também estaria aqui entre nós e em nós, porque quando estamos reunidos em nome do Senhor, se tiver 2 ou 3, Ele disse que estaria presente, e Ele está presente aqui. Ele está entre nós, Ele está em nós, e Ele nos segura, e Ele cuida de cada um de nós. Meus irmãos, é por isso que nunca podemos perder de vista que o extraordinário de Deus acontece aqui, quando estamos reunidos, não no prédio, porque esse prédio não é a casa de Deus, nós somos casa de Deus. Quando todos estamos reunidos, Deus se faz presente, mas quando todo mundo vai embora, Deus não fica aqui dentro tirando cochilo. A Bíblia fala que nós somos o quê? Templo
do Espírito Santo. Então nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Então quando estamos reunidos, aqui sim, agora é casa de Deus, porque estamos juntos, reunidos em nome do Senhor. E quando a igreja se reúne, quando nós estamos aqui na presença do Senhor, eu creio, como já tenho presenciado em meu ministério há mais de 22 anos, que é aqui, neste momento, que os grilhões se partem, que os olhos se abrem, que os ouvidos são desbloqueados, que os corações são tocados, que vidas são transformadas, porque o Jesus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, está aqui, andando entre nós, cuidando da nossa vida, nos guiando, nos protegendo, e nós podemos dizer, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Isso nos traz paz ao coração. Mas aí vem uma pergunta que temos que responder. Por que Jesus está aqui? Para que Jesus está aqui? E o texto é claro nos revelar que Jesus anda no meio da sua igreja para sondá-la. Ou seja, Jesus está sondando o seu coração agora. O texto diz que Jesus anda no meio da sua igreja para exortá-la. O texto diz que Jesus anda no meio da sua igreja para corrigi-la, para discipliná-la, para consolá-la, para restaurá-la. Meus irmãos, nem eu nem você temos a capacidade para saber qual é a verdadeira necessidade de cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Eu não conheço. Eu não tenho esse poder. Talvez hajam pessoas aqui que entraram com uma necessidade de salvação para a sua alma. Não sei, Deus o sabe. Talvez hajam pessoas que entraram aqui nesta noite e estão precisando urgentemente de uma palavra de consolo. Eu não sei, Deus o sabe. Talvez hajam pessoas que estão aqui agora nesta noite que precisam urgentemente de uma palavra de correção. Deus o sabe. Talvez hajam pessoas aqui hoje que estão precisando de uma palavra de cura para a sua alma. Deus o sabe, foi Deus que te trouxe, porque Deus quer trabalhar no seu coração, porque Jesus está aqui, Ele conhece cada vida, Ele é poderoso para suprir nossas necessidades, Ele é poderoso para nos responder além do que pedimos ou pensamos. Glória seja dada ao nome do Senhor, aqui na igreja e por todos os séculos e para todos sempre. Jesus conhece a nossa vida e Jesus nos oferece, como Ele ofereceu para a igreja de Éfeso, uma palavra de segurança, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Esta foi a garantia: vocês estão nas minhas mãos, eu os conservarei para sempre. Essa é a primeira lição. Jesus então deu essa palavra e João pôde escrever para aquela igreja: tenham bom ânimo, vocês, nós, estamos nas mãos de Jesus, não só segurando, somos dele para sempre. Isso te dá consolo no coração? Isso te dá tranquilidade na sua alma? Segunda lição, Jesus também estava dando para esta igreja uma palavra de elogio. Quantos aqui gostam de receber uma palavra de elogio? Tá bonitão hoje, hein? Aí a pessoa, que nada, são seus olhos, ainda ajeita o cabelo, não é assim? Nossa, mas que cabelo lindo que você tem, mas que roupa maravilhosa, gostei do seu sapato, né? Então a pessoa gosta de receber um elogio. Como você cantou bem hoje? Meu irmão, como eu gosto de ver você regendo, aquela hora que você faz assim, que coisa fantástica, né? Irmãos, isso é muito bom. Olha, irmã, parabéns, eu cheguei aqui, estava um efeito especial na igreja. Eu falei, gente, o que aconteceu? Já começou o culto? Não era fumaça, porque elas estavam varrendo aqui, né? Limpando, né? Ajeitando tudo. Parabéns. Que nada, pastor, que nada, né? Mas a gente fica feliz, não fica, quando recebe um elogio? Isso é muito bom. E Jesus também, Ele é especialista em elogiar quando precisa. E veja comigo no versículo 2, Ele diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Eu, Jesus, conheço a sua perseverança, e eu sei, ou seja, Ele te conhece profundamente quando Ele me conhece, que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram o quê? Impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Irmãos, sabe o que é interessante? O que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Era que, por ela ser o centro do culto ao imperador, todas as pessoas que começassem a confessar Jesus como seu Senhor, elas estavam sentenciando agora a sua vida para serem mortas.
Todas as pessoas que diziam, não, o nosso Deus não é o imperador, nós não queremos saber, é um ser humano falho, é um ser humano mortal, isso é apenas uma estátua, nós adoramos aquele que é vivo e eternamente, é Cristo. Então as pessoas estavam se convertendo e estavam morrendo. E mesmo assim, mesmo correndo esse risco, os membros dessa igreja estavam sendo fiéis à santa palavra de Deus. Sabe o que me chama a atenção? A igreja de Éfeso não negociava a doutrina. A igreja de Éfeso era uma igreja muito forte no conhecimento da palavra. E notem que em meio às perseguições, para piorar, começaram a levantar falsos apóstolos. Sabe o que eram isso? Eram aqueles pregadores que queriam pregar um evangelho fácil, um evangelho doce, como aquela música, né? É sabor de mel. Porque é gostoso isso. Você é cabeça e não é cauda. Você vai receber aquela bênção agora. É isso mesmo. Você vai ter prosperidade. Ou seja, as pessoas queriam ouvir. Olha, você está com uma doença, você vai ser curado. Agora eu vou orar e a doença vai cair por terra. E isso atrai pessoas. Vocês imaginam se nós colocássemos ali, eu e o irmão Eduardo, né, e o Júlio, na frente da igreja ali, uma faixa agora, né? Culto dos milagres. Está chegando o pastor Wellington Waldhelm. O verdadeiro pastor alemão, no bom sentido. E esse homem ora e o povo é curado. As enfermidades são completamente jogadas por terra. Cura câncer, cura problema conjugal, você fica bem financeiramente, tudo. Vocês imaginam que ia ter espaço dentro desse templo agora? Porque as pessoas querem um evangelho doce. O que estava acontecendo aqui é que começou a surgir obreiros itinerantes, pessoas que começaram a percorrer as igrejas e se auto-intitulavam apóstolos. E diziam, eu também sou apóstolo de Jesus, eu também opero sinais e maravilhas. Se vocês ligarem a rádio, vocês vão ver. Eis o grande homem que Deus levantou no Brasil, o homem mais poderoso em palavras. Você escuta isso o tempo todo na rádio. Meus irmãos, quem é a pessoa mais poderosa que nós conhecemos? É Jesus Cristo, a glória para dar a Ele. Mas homens estão fazendo isso. E as igrejas começaram a aceitar esses pregadores. Meus irmãos, esses homens nunca foram apóstolos. Na verdade, eram lobos vestidos com pele de ovelhas. Tanto é que o apóstolo Paulo, genuíno apóstolo, quando ele saiu de Éfeso, sabe o que ele falou para aquela igreja? Cuidado, virão lobos que vão querer comer a carne de vocês. Tenham maturidade. Você vê isso em Atos capítulo 20, 29 e 30. Paulo exortando a igreja de Éfeso. Cuidado com esses pseudos pregadores. E agora, quando João escreve essa carta por meio das palavras de Cristo, esses lobos tinham chegado. Eram pessoas que entraram na igreja e queriam mandar na igreja. Queriam pastorear a igreja. Depois que Paulo tinha saído, Timóteo tinha saído e agora João estava preso, eles quiseram comandar a igreja. Mas a igreja de Éfeso se manteve fiel ao quê? À palavra de Deus. Isso demonstra que aquela igreja teve maturidade. Isso demonstra que aquela igreja conhecia a palavra de Deus. Isso demonstra que os 3 anos que Paulo ficou ali, Paulo conseguiu ensiná-los de uma forma tremenda. Paulo pastoreou com excelência, Timóteo pastoreou com excelência, João pastoreou com excelência. E agora João estava preso, a igreja estava sem o seu pastor, mas a igreja continuava forte. E eu vejo, assim como esta igreja, nesses 75 anos, continua forte, porque a solidez da história dessa igreja e da vivência dessa igreja está na palavra de Deus. É isso que tem feito essa igreja ser forte e ativa. Meus irmãos, o que me chama a atenção, que muitas vezes eu vejo pessoas hoje na mídia que estão querendo aplausos do público, mas não estão querendo dar glórias a Deus. São pessoas que querem simplesmente desfrutar do bônus do ministério, mas não querem ter o ônus do ministério. Não estão querendo ter dificuldades, não estão querendo o labor, o dia a dia, só querem reconhecimento, querem holofote para si mesmo. E meus queridos irmãos, quando eu olho para o cenário religioso do Brasil, eu sinto que tem faltado em muitas igrejas o sentimento bereano, como nós encontramos em Atos capítulo 17, verso 11. Tá bom, pastor, o senhor acabou de pregar isso? Deixa eu ver se é isso mesmo que a Bíblia ensina. Porque os bereanos, quando Paulo começou a pregar, o que eles fizeram? Paulo, assinamos embaixo, tudo que você está falando foi isso? Não.
Paulo estava pregando, tá bom, Paulo, continua pregando aí, nós vamos ver se está certo de acordo com as Escrituras. Eles examinavam tudo minuciosamente à luz das Escrituras. Não importa se era Pedro, não importa se era Paulo, se tinha um bom sotaque filosófico, se falava bonito ou não. Aqueles irmãos bereanos, eles tinham uma identidade com a palavra de Deus. E eu sei, meus irmãos, que a Igreja Batista em Petrópolis tem lutado para ser uma igreja bereana, uma igreja que ouve a pregação com a Bíblia aberta. Irmãos, nós precisamos ouvir com a mente preparada para questionar aquilo que está sendo falado. O pastor está falando, ele estudou para isso. Não, se ele está falando uma heresia, se ele está falando algo que não é bíblico, porque palavras bonitas, meus irmãos, nem sempre serão a essência daquilo que o texto está narrando. É por isso que eu gosto sempre dessa frase: Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso, é com a sua santa palavra, não com aquilo que o pregador está falando. Porque se o pregador está falando algo que vem do coração dele, não é a palavra de Deus. Mas se o pregador fala aquilo que é a palavra de Deus, ele pode ter a voz de homem, mas é a voz de Deus falando com cada um de nós. É por isso que Jesus agora não está chamando a atenção da igreja de Éfeso. Pelo contrário, ele elogiou. Ele falou: olha, parabéns, vocês não aceitaram doutrinas estranhas no arraial de vocês. Parece-me que o maior problema da igreja evangélica hoje, brasileira, é a perda de neurônios. É a incapacidade de pensar. É a incapacidade de refletir, de ouvir, de filtrar e olhar ao crivo das Escrituras. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 6. Vamos ler juntos? Mas há uma coisa a seu favor. Vocês odeiam quem? A prática dos... Quem eram os nicolaítas? Seguidores de Nicolau. Os irmãos lembram quem foi Nicolau? Se você abrir sua Bíblia em Atos 6, você vai ver ali na escolha de 7 diáconos. Homens cheios do Espírito Santo. Homens temente a Deus. E lá está Nicolau. E Nicolau está ali como um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. E sabe o que Nicolau fez? Nicolau ofereceu a própria esposa para os membros da igreja se deitarem com ela. Nicolau, um dos 7 diáconos. Você pode estudar a história bíblica. E sabe o que acontece? De Nicolau surgem então os nicolaítas, ou seja, seguidores de Nicolau. Pessoas que começaram a pregar heresias na igreja. Pelo menos 2 eu destaco aqui. Primeiro, o crente pode participar de qualquer festa sacrificada aos ídolos. Por quê? O corpo para nada presta, o espírito já está salvo. Então vamos curtir bastante essa carne. Ou seja, era uma espécie de sincretismo religioso, era uma mistura de fé com carnaval. A pessoa podia ir para festa, para balada, não tem problema. O importante é que o espírito já está salvo. Essa era uma das filosofias deles. Segunda ideia dos nicolaítas: o crente, na verdade, tem que pecar muito. E pecar mais. Vocês conseguem imaginar o pastor chegando: irmãos, pecaram bastante essa semana? Não, pastor, só um pouquinho. Peca mais, irmãos. Pode pecar à vontade. Essa foi a pregação herética deles, sabe por quê? Eles interpretaram Romanos 5,20 de forma equivocada. O que diz Romanos 5,20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não peca, gente, peca à vontade, porque a graça de Deus vai vir mais ainda sobre a vida de vocês. Foi por causa disso que a imoralidade sexual começou a crescer naquela época na igreja cristã primitiva, principalmente com a igreja de Corinto, por causa dessas ideias de Nicolau. Se você é templo do Espírito Santo, por que você vai se coadunar com o pecado? Lá em 1 João 3,9 diz o quê? Que quem é de Deus não vive pecando. Se você é de Deus, você não tem prazer no pecado. É por isso que Jesus elogia essa igreja. Fala: olha, parabéns, vocês odeiam a prática dos nicolaítas, vocês têm uma vida moral cristã perfeita, vocês não aceitaram a linha filosófica daquilo que os nicolaítas estão fazendo. Parabéns. Ou seja, Jesus estava dizendo para essa igreja: além de ser firme e ativa, vocês têm sofrido por serem fiéis à minha palavra. E olha no verso 2, ele diz que eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho. Irmãos, essa era uma igreja ativa, era uma igreja envolvida em atividades, era uma igreja que tinha prazer de poder fazer diariamente algo para o Senhor Jesus.
Aquela igreja que não parava em momento algum. Jesus falou: parabéns, vocês são ativos, parabéns, vocês não param em momento algum, parabéns. E olha o que ele diz no verso 3: vocês têm perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome. Aí eu fico olhando esse texto e fico vendo que coisa linda. Jesus estava dizendo para eles: olha, mesmo sendo perseguidos, vocês não param, vocês trabalham, vocês se esforçam, vocês pregam o evangelho, vocês estão sendo perseguidos, rejeitados, vocês estão perdendo o patrimônio de vocês, sendo expulsos de onde vocês estavam por amor a mim, e mesmo assim, vocês são ativos. Igreja de Éfeso, parabéns, vocês estão prontos a morrer pelo meu nome. Eu quero dizer para vocês o quanto eu tenho orgulho de vocês. Foi essa palavra de elogio. E eu tenho certeza que Jesus olha o nosso coração e Ele também tem nos elogiado. Eu tenho visto essa igreja uma igreja operosa, uma igreja que tem trabalhado, tantos irmãos envolvidos, tantas pessoas participando. Como eu creio também que deve ter muita gente sentado, comendo pipoca, assistindo tudo o que está acontecendo, que não são fiéis nos dízimos, que não são fiéis nas ofertas, mas existe um grupo fiel, e é por isso que Jesus tem honrado e abençoado, e esta igreja continuará crescendo para a glória do Senhor. Um elogio de Jesus. Mas agora, nem tudo eram flores, porque Jesus teve que dar uma palavra de repreensão, depois de tantas palavras de segurança, de paz. Ele poderia ter invertido isso aqui, né? Mas ele dá uma palavra agora que nós precisamos repensar no nosso coração. E esta é a última lição. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. E nós? Pastor, jamais será. Vamos ler o verso 4 de novo, entender? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Aqui eu tenho que chamar a atenção da igreja, e a minha também, porque nós podemos correr esse risco de perder o primeiro amor. Sabe por quê? Quando nós valorizamos mais a doutrina e o trabalho de Deus do que o próprio Deus. Quando a gente trabalha demais para o Senhor, mas a gente mesmo não tem tido intimidade com o Senhor da obra. E isso é muito sério. Perseverar na doutrina é louvável. Perseverar na doutrina, para mim, é inegociável. Trabalhar para Jesus é necessário, é vital para a igreja. Porque eu aprendi lá no seminário, há mais de 28 anos atrás, que uma igreja que não trabalha, dá trabalho. Uma igreja que não evangeliza, precisa ser evangelizada. Uma igreja que não faz missões, ela se torna no campo missionário. Então, meus irmãos, a grande questão aqui não é o trabalhar para Jesus, mas o quanto substituímos Jesus pela sua doutrina e pelo trabalhar na igreja. Deu para entender a diferença? É quando a obra de Deus acaba ocupando o lugar do Deus da obra. E isso é sério. Porque você pode ser alguém que trabalha demais, se esforça demais, uma pessoa que se envolve demais, você é uma peça fundamental na vida da igreja, mas a sua intimidade com Deus está ali embaixo. Você trabalha demais, mas não tem tido intimidade, não tem tido vida com Deus, não tem tido oração. Isso para mim mostra que a nossa maior busca não pode ser estar acumulado de função na igreja. Mas nós temos que estar acumulado de intimidade com Deus da igreja. É sempre essa grande questão que acontece no meio das igrejas. A obra de Deus é consequência do nosso relacionamento com Ele. Vamos falar juntos? A obra de Deus é consequência do nosso relacionamento com Ele. E o que me chama a atenção aqui é que o problema dessa igreja de Éfeso não eram coisas ruins. Não. Eles não estavam aqui sendo denunciados por Jesus por causa de uma imoralidade sexual, de um desvio doutrinário, como as outras igrejas que foram enviadas cartas tiveram. Jesus não denuncia essa igreja por isso, mas pelo contrário. Jesus denuncia essa igreja dizendo: o zelo que vocês têm tido com a minha obra está substituindo o meu relacionamento com vocês. Vocês têm trabalhado tanto e têm me deixado para segundo passo, segundo plano. Isso é perigoso. Pense no casamento. Quantos aqui estão casados há um ano? Tem alguém aqui casado há um ano? Quem está casado aqui há mais de 30 anos, que é o meu caso, né? Aí é bastante. 40 anos. 50 anos. Tem alguém aqui? Imagine você, esposa,
Você, esposo, que estão juntos, vocês são fiéis um para com o outro, nunca pensou em traição, sempre devotaram muito o companheirismo, a amizade, só que vocês nunca deram para o outro um amor intenso. Estão casados, não há traição, são parceiros, estão sempre juntos, mas vocês não amam. Como que um casamento desse pode ser bom? Você pode ser uma pessoa fiel, você faz tudo pela sua esposa ou tudo pelo seu esposo, vocês se entendem super bem, são grandes amigos, mas não se amam. Se não tem amor no casamento, não tem liga no casamento, como que esse casamento então vai sobreviver? Apenas uma amizade. O que adianta? É por isso que não basta termos um bom conhecimento teológico, não basta a gente ser um ótimo professor de escola dominical, não basta a gente fazer um curso de teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se nós não tivermos vida com Deus, se não tivermos amor profundo para com Deus. Irmãos, não adianta morrer pelas nossas convicções, se essas convicções doutrinárias têm nos tirado do Deus dessas convicções. Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando? Eu vejo muitas pessoas assim que batem no peito. Não, graças a Deus eu sou batista. E eu também falo, eu louvo a Deus. Eu só não nasci numa igreja batista porque tinha um hospital perto. Lá em Nova Friburgo, eu nasci no Hospital São Lucas, que agora já não existe lá onde era no Paissandu. Agora está bem mais na estrada Friburgo-Teresópolis. Mas eu lembro perfeitamente que a minha mãe falava que antes de nascer, a gente nasceu, ela já foi com a gente pequenininho para a igreja lá, sem ainda tomar as vacinas naquela época, já estávamos dentro da igreja. Eu me lembro perfeitamente, irmãos, eu engatinhando debaixo do banco. E parece que a segunda igreja me persegue, né, irmãos? Que eu fui membro da segunda igreja batista de Nova Friburgo. Pastor João José Soares Filho já está com Cristo na glória. Vocês sabem o que eu fazia com meu irmão? Não vou falar, não. Sábado, depois eu vou ser exonerado antes da hora, gente. Pessoal. Papai e mamãe cantando aqui na frente. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei. A gente assim, é agora. Eu e meu irmão entramos debaixo dos bancos. Não era banco assim, não. Era aqueles bancos de ripa, assim, abertinho. E aí a gente assim, ó. Só viu o pessoal assim, o rei levantando, olhando-se para o lado. E a gente cai na gargalhada, a gente arrastando debaixo dos bancos. E assim. Vocês imaginam, gente, Deus chamar isso para o ministério pastoral? Depois, aquele Plock, lembra daquele chiclete Plock? Já estava até já sem açúcar. Os irmãos tudo cantando lá, sou feliz. Eu lembro até hoje. Se paz a mais doce. E a gente no banco. Aí a pessoa sentava. Depois o pastor pedia para levantar de novo, que negócio esticava assim. Ó. E aí sentava. Gente, até que um dia, o nosso diácono, abençoado por Deus, combinado com o papai e com a mamãe, ele simplesmente olhou para mim, olhou para o meu irmão, porque a gente aproveitava. Era papai na frente cantar, a gente fazia bagunça debaixo dos bancos. Ele olhou para a gente e disse, vem cá, tem um docinho para vocês. A gente foi feliz da vida, docinho com a gente. Quando a gente chegou lá, ele pegou a gente pela orelha, ele puxou, levou para o banheiro. Vocês têm que respeitar a casa do Senhor. Eles estão adorando a Deus, seu pai e sua mãe estão lá cantando. Que negócio é esse? Vapo, né? A gente, você não é papai. Ele me autorizou. Não autorizou, não. Autorizou sim. E a gente chorando ali. Aí quando o papai chegou, pai, aí o papai disse, o quê? Vem cá. Aí deu de novo na gente. Hoje em dia, meu pai seria processado, aquele homem também. Pega um irmão aqui na igreja agora, puxa a orelha de um filho de alguém aqui. Epa, com meu filho ninguém faz isso não. Eu vou processar essa igreja, não é assim? Mas foi aquilo que me deu condições de estar aqui hoje pregando a palavra de Deus. Eu fui disciplinado porque eu precisava. Eu estava ali, fui nascido e criado numa igreja. Eu sei o que é ser batista. É uma convicção, uma alegria, um orgulho de bater no peito. Eu tenho alegria de saber que as nossas doutrinas são doutrinas bíblicas. Só que tem um problema. Essas convicções doutrinárias não podem me afastar do Cristo da doutrina. Sabe qual é o problema? Porque nós conhecemos tanta doutrina, lemos tantos livros maravilhosos de grandes homens de Deus, mulheres de Deus do passado, batistas, temos nossas convicções. E o problema é que a gente não tem relação com Deus com amor. A nossa relação é mecânica. Mecânica. Se a gente fosse colocar um termômetro na nossa temperatura diante de Deus, parece que o amor de muitos estão se esfriando. Sabe por quê? Pastor, com fulano de tal eu não converso. Não desce aqui. Ah, é? E o sangue de Jesus sobre a sua vida faz o que na sua história? Ah, pastor, mas tem gente difícil. Não, não tem gente difícil, não. Ame seu irmão.
O que diz Romanos 12, a partir do verso 14? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe o quê? Veneno? Dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe o quê? Veneno? Dá-lhe de beber. Você fazendo isso, o que vai acontecer com ele? Vai queimar a cara dele de vergonha. Não retribua o mal com o mal, mas o mal com o bem. Aí, quando a gente começa a ver Jesus falando a respeito do inimigo, ele nos dá um mandamento mais difícil. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. E podia parar aí, né? Porque amar o amigo às vezes não é fácil, não. Quando ele pisa no nosso calo, dói, né, gente? Aí Jesus vai falar o quê? Ame também o seu inimigo. E eu pergunto aos irmãos, o irmão em Cristo é inimigo? De forma alguma. O irmão em Cristo é alguém que vai conviver conosco nos céus para sempre. Eu espero, né, que seja convertido. Pastor, aquele irmão não é convertido coisa nenhuma. Ah, você não é o Espírito Santo para saber quem é e quem não é. Você tem que amar. Sabe por quê? Quando a gente ama uma pessoa que para a gente não é amável, a gente vai fazer valer aquela frase, comportamento gera comportamento. Imagina o irmão Júlio, pastor, o senhor é grande, mas não dá dois não, pula aqui dentro. Não gostei do que o senhor falou não. Aí eu chego, calma, irmão Júlio, o que é isso, irmão? Eu te amo em Cristo, me perdoe se eu fiz alguma coisa. O que vai acontecer com ele? Vai ficar todo desconcertado. Agora imagine se ele fala isso comigo. Ei, você está pensando o quê, rapaz? Te dou um tapa na orelha e você cai também. Pula dentro, não aceite isso comigo não. Aqui não tem sangue de barata não. Pode não ter sangue de barata, mas tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Sabe qual é o problema? A gente nunca aceita uma palavra ruim contra nós e a gente está sempre arrumando um problema com coisas pequenas. Quando nós amamos, independente de quem seja, a gente quebra esse ciclo. E aquela pessoa, pastor fulano, cuidado com fulano. Todos são amáveis, todos são carentes da graça de Deus, do nosso amor. E quando a gente ama, vai ser impossível não receber amor daquela pessoa. É assim com Deus. Se você não está tendo condições de conviver com a sua esposa, se aproxime de Deus. Quanto mais você se aproximar do Senhor, que é o perfeito amor, mais você terá a capacidade de amar o seu cônjuge. O problema é que a gente fala que está todo mundo com problema, mas nós é que estamos nos afastando de Deus, porque é impossível alguém que ama o Senhor, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que lê a palavra, que ora, que jejua, que busca ter uma intimidade com Deus, não conseguir amar. É impossível. Há alguma coisa errada no seu coração. Meus irmãos, a nossa fé pode ser incoerente, porque tudo na vida cristã vira rotina. Cantar na igreja vira rotina. Pregar na igreja vira rotina. Ensinar na igreja vira uma rotina. Vir à igreja vira uma rotina. E assim o coração não se aquece mais. Não há emoção, não há alegria. Nós estamos na presença do Deus Santo, do Deus Poderoso. Nós estamos na presença daquele que se entregou por nós numa cruz. Daquele que gritou lá naquela cruz: Tetelestai, está consumado. Aquele que na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Aquele que é o perfeito amor, Ele está aqui. E às vezes a gente está aqui na presença dEle, adorando, está assim, né? Se paz, amém. Já, está tarde, né? Você nem está pensando o que Deus está falando. Ele está aqui. Sabe por quê? Porque o primeiro amor está indo embora. Eu acho interessante que o grande avivalista do século XVIII, Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: para que a igreja vai adquirir tanto conhecimento, se a luz está só na mente, mas o coração está frio? Para que estudar tanto, se você está pegando fogo na cabeça, tanto conhecimento, mas o coração está gelado? Quantas pessoas que não estão frias hoje, quantas pessoas que estão cheias de conhecimento, curso teológico tem um monte para se fazer, mas o coração está gelado. O certo seria, de quanto mais conhecimento a pessoa ter de Deus, mais fome e sede ela ter dele, da sua palavra. Quanto mais conhecimento você ter de Deus, mais prazeroso é estar na casa de Deus, na presença de Deus. É por isso que eu entendo que quando Jesus advertiu esta igreja, Ele estava dizendo o seguinte: igreja de Éfeso, eu só tenho algo contra você, e este algo é que vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, vocês amaram mais a minha doutrina do que a mim mesmo. Igreja de Éfeso, vocês conseguem diagnosticar erros teológicos. Igreja de Éfeso, vocês acertaram em cheio contra os nicolaítas. Igreja de Éfeso, vocês conseguem fazer tantas coisas boas, mas vocês não conseguiram detectar a falta de amor no coração por mim e pelo próximo. A falta de amor. Amor era a marca registrada dessa igreja. Lembram do que Paulo falou em Efésios?
sobre o amor. Aí Jesus dá uma palavra agora na parte final. Veja comigo o verso 5. Lembra-te de onde você caiu. Arrepende-se. Pratique as obras que praticava onde? No princípio. Você lembra no dia que você se batizou? Que alegria, que emoção. Você queria fazer tudo, até mesmo tirar as teias de areia do templo. Você estava pronto a trabalhar, a fazer tudo, mas foi passando os anos. Os desgastes com algumas pessoas foram acontecendo. E muitas vezes vem no seu coração, não vou ficar mais aqui não. Vou sair dessa igreja. Quantas pessoas não passaram por isso? O primeiro amor foi acabando. Jesus fala, arrependa-se, veja. Lembre-se de tudo aquilo que vocês fizeram no princípio. Porque se vocês não se arrependerem, eu virei, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Sabe o que significa? A igreja local pode chegar à extinção. A igreja de Cristo, jamais. Mas a única maneira de uma igreja local chegar à extinção não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É por implosão. Porque de fora para dentro, o mal vai tentar fazer de tudo para destruir a igreja. Só que as portas do inferno não resistirão à igreja que estará avançando. É a igreja que vai atacar, é a igreja que vai lá falar do amor de Deus. Mas o problema é que quando o negócio está aqui dentro, a falta de amor começa aqui, começa ali, um fica chateado com o outro fica chateado com o outro, aí a igreja faz o quê? Bum, de dentro para fora. Jesus está falando, lembra de quando vocês começaram? Volte ao primeiro amor. E aí olha que interessante no verso 7, ele vai dizer isso, ele vai falar, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já viu uma mulher falando com o marido no dia do jogo de futebol? Ainda mais quando o time do Flamengo está ganhando o Vasco, e você é flamenguista, já está no quarto gol, você está ali vibrando. Aí sua esposa fala, amor, tem culto hoje. Aham, você ouviu, mas você escutou? Aí você está ali, a palavra está ali. Você não está entendendo. Depois você fala, não, você não falou como eu falei, porque você estava vidrado em outra coisa. Sabe o que acontece? O Espírito está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Pastor, mas quem tem ouvido vai ouvir. Não, nem todo mundo. Porque as pessoas podem estar, alguém falando, está entrando aqui, está saindo lá. Mas o Espírito Santo está dizendo algo muito forte para nós. Volte ao primeiro amor. E olha o que ele diz no final do verso 7. Ao vencedor, darei o direito de comer de quê? Da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida aqui é símbolo da vida eterna. E se você olhar o próprio João no capítulo 17, verso 3, olha que coisa incrível. A vida eterna é conhecer a Deus. Quem pode ler comigo João 17, 3? Se nós entendemos aqui em Apocalipse dizendo que nós vamos ter o direito de comer da árvore da vida, e essa árvore da vida é o símbolo da vida eterna, João escreveu lá no capítulo 17, verso 3, o quê? Vamos ler? Está aqui já? Esta é a vida eterna. Então o que é a vida eterna? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer mais a Jesus. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a Jesus, mais perto nós estamos de Deus. Pergunta aos irmãos, os irmãos me conhecem profundamente? Não. Conhece talvez pelos vídeos, conhece talvez por algumas mensagens, por algumas falas, mas ninguém ainda conviveu comigo de perto, como eu também não convivo com os irmãos de perto. Depois nós vamos conhecer mais e mais um ao outro. No momento que você começa a conhecer mais um ao outro, o que começa a nascer entre a gente? Intimidade. Você já chega, já começa a falar, e aí, o que tem aí na geladeira, né? Ah, já colocou água no feijão? Você já chega cheio de liberdade dentro da casa, não é assim, minha irmã? Aí, tem bolo? Não, minha irmã, vai lá fazer. Ô, pastor, eu faço sim, ó, eu te ajudo a fazer o café. Aliás, eu trouxe até um pó aqui no carro, né? Cheio de intimidade, né? Agora, você imagina agora, eu já chego na casa do irmão e falo assim, irmã, quem esse pastor pensa que é? Quem deu liberdade para ele falar isso? Por quê? Porque você não tem intimidade. Então, quando você consegue ter intimidade, você consegue ter a capacidade de amar. Então, quando eu conheço mais a Deus, Deus é o quê? Amor. Logo, o amor de Deus vai irradiar a minha vida e eu vou refletir como espelho este amor de Deus para os outros. Lembra quando Paulo falou que nós somos a carta escrita de Cristo? Nós somos o perfume de Cristo. Eu vou ficar abraçado com o Júlio, daqui a pouco o perfume que ele usa vai estar aqui na minha roupa.
Minha esposa, quem que estava com esse perfume aí, né? Às vezes o pastor fica na porta abraçando os irmãos, quando eu chego em casa, está uma colônia aqui no meu corpo. Está o cheiro da irmã aqui, do outro irmão aqui, do outro aqui. Está todo mundo que eu fui abraçando, peguei um pouquinho do cheiro de cada pessoa. É por isso que Richard Baxter, do século XVI, ele escreveu um livro chamado Pastor Aprovado. Vale a pena vocês lerem esse livro. Richard Baxter, eu falo sempre para meus alunos de teologia, Pastor Aprovado. E lá ele vai dizer, o pastor tem que cheirar a ovelha. E como ele vai cheirar a ovelha, longe ou perto? Ele tem que estar perto, tem que estar junto, tem que estar abraçando, tirando os carrapichos. Não é assim? Então, na verdade, quando você está próximo de Deus, é sinal de que você está vivendo o amor de Deus. E a Bíblia nos ensina isso, o próprio João, lá em 1 João 4. Deus é amor. Então pense comigo. Se nós então vamos viver eternamente, e viver eternamente na presença de Deus, que era amor, então o que nós vamos ter por toda a eternidade? Amor. É o que nós vamos ter por toda a eternidade. Por isso que o amor é a marca registrada da igreja. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu acho incrível dizendo aqui, quem tem ouvidos ouça, porque você vai comer da árvore da vida, e a árvore da vida é vida eterna, e vida eterna é conhecer a Deus para sempre, e conhecer a Deus para sempre é viver o amor, e viver o amor é o que essa igreja fazia no início da sua fundação. Vocês deixaram o primeiro amor. Foi isso que Jesus disse. Talvez esta noite a gente possa estar aqui como uma igreja operosa, mas que está faltando talvez um pouquinho mais de amor dentro do nosso coração. Talvez você precise olhar, puxa, aquela pessoa veio falar comigo, eu fui tão áspero com ela, né? Eu preciso ligar para ele, pedir perdão para ele. Eu estava indo pregar na Igreja Batista do Barro Preto uma vez, e eu lembro que eu cheguei na porta da igreja, eu sempre tratei todo mundo assim, mas eu não sabia que ali talvez não ia ficar legal. E uma senhorinha chegou para mim, boa noite, pastor. Oh, boa noite, minha querida. Querida é só sua esposa. Eu falei, desculpa, minha irmã. Ela falou, não, só vai chamar sua esposa de querida. Eu falei, mas a Bíblia fala muitas vezes, né, meus queridos irmãos, né? Não, é só sua esposa. Aí eu fiquei sem graça, desculpa então, virei as costas, meu pai agora, né? Minha mensagem está assim, querido, 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 de cima e embaixo. Eu chamo todo mundo de querido há 20 anos, né? Há 22 anos, e de repente agora eu não posso chamar ninguém de querido. Aí eu cheguei para o diácono e disse, meu irmão, aqui tem algum problema com a palavra querido? Eu falei, por quê, pastor? Não, que eu fui chamar uma irmã de querida ali embaixo. Não, pastor, ela é daquelas antigas. Esse negócio de querida é só uma coisa íntima de marido e mulher. Aqui não, pode ficar à vontade. Tá bom? Pode chamar querido. Oh, querido, obrigado, querido. Fiquei mais feliz, querido. Meus irmãos, quando você é alguém assim que é amável, as pessoas vão começar a ser igual a você também. É impossível não chegar perto de você e falar, oh, meu querido, que Deus abençoe, minha querida, que Deus te abençoe, porque você é querido, querido em Cristo, querida em Cristo, porque nós nos amamos em Cristo. Se não fosse a pessoa de Cristo, nem você estaria aqui, nem eu. O que nos uniu aqui não é Cristo? E aí que está o milagre. A igreja é o maior milagre aqui na terra, porque nós estamos sentados lá de gente com vários tipos de temperamentos. Um explosivo, outro mais ou menos, outro amável demais. Você consegue imaginar que milagre está acontecendo aqui? Só que tem uma coisa. Pense no corpo. O dedo, na sua individualidade, é dedo. Mas no corpo, ele é corpo. A pele, na sua individualidade, é pele. Mas na unidade, ela é corpo. Ou seja, você tem sua individualidade, eu tenho a minha. Mas quando estamos juntos, somos um. E nós somos o corpo de Cristo. E Ele é a cabeça. E se Ele é a cabeça, nós vamos nos amar. Porque o amor vem de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu creio que Jesus tem muitos elogios para esta igreja. Eu creio que Jesus também tem falado para nós, eu seguro você nas minhas mãos, como não só seguro, como também eu retenho, conservo, vocês me pertencem. Mas o que eu quero é que vocês nunca deixem o primeiro amor. Quem sabe não é este o momento de você olhar para o Senhor e falar, Pai, eu estou desanimado com o meu trabalho, com a minha família, com o meu casamento, estou desanimado com a minha formação acadêmica, estou desanimado na igreja, estou desanimado com tantas coisas, Senhor, eu estou realmente muito para baixo hoje, eu vim aqui no culto, mas eu queria ouvir uma palavra do Senhor e agora o Senhor está me falando justamente isso, que eu tenho que voltar ao primeiro amor. Exatamente, porque quando você está vivendo o primeiro amor, quando você está na presença de Jesus, há abundância de alegria. Quando você está na presença de Jesus, toda tristeza cai por terra. Quando você está na presença de Jesus, você lembra do salmista no Salmo 125:1, os que confiam no Senhor
serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para que você pudesse ser fortalecido na alma, resgatasse o primeiro amor, para que você pudesse falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero amar, eu quero fazer o melhor, porque eu sei que o Senhor vai me usar para abençoar a minha casa, para abençoar aonde eu trabalho, para me abençoar e me usar aonde eu estudo, para me abençoar e me usar aqui na igreja, nessa localidade, para que todos conheçam quem é Jesus e possam desfrutar juntamente comigo por toda a eternidade o teu amor. É isso que Deus quer para cada um de nós. A igreja de Éfeso, espero que ela tenha se arrependido, mas a história vai dizer mais à frente que aquela igreja naquele local deixou de existir. O amor não foi conquistado novamente. Que Deus nos ajude a viver esse amor com intensidade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a pensar um pouco na sua agitação diária, no seu desgaste. Talvez você tenha irmãos dentro da igreja que você está desgastado com ele ou com ela, e vocês talvez se desentenderam por trabalhar, por amar tanta obra do Senhor, tanta intensidade do trabalho, e isso desgastou um relacionamento tão bonito. Não permita que o trabalhar para Deus te afaste do Deus do trabalho. Não permita que os conhecimentos teológicos e doutrinários te façam ficar frio e vazio diante de um Deus vivo e poderoso. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase tão difícil, desanimado com tantas coisas que você tem passado na sua vida. Confie no Senhor. Como diz o Salmo 37, entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele, porque o mais Ele fará. Ele conhece você. Aliás, Ele não só conhece suas obras de você, como Ele te segura e Ele sustenta na sua mão direita para sempre. Você é a propriedade dEle, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando você lembrar disso, adore a Deus com alegria. Solte a sua voz. Cante ao Deus da tua salvação. Exalte ao Senhor por poder rever os seus irmãos. Agradeça a Deus pelas lutas. Agradeça a Deus pelas diversidades de pensamentos e ideias dentro da igreja. E diga ao Senhor: obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que tem me ensinado a temperar mais minhas palavras. Eu quero trabalhar, eu quero me envolver, mas antes de trabalhar, eu quero conhecer-te mais e mais, porque Deus é amor. Converse com Deus agora e diga para o Senhor: Pai, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como está o meu coração. Reaviva, Senhor, a minha alma. Reacenda, Senhor, a chama no meu coração. Mande para mim agora, Senhor, novamente este ânimo daquele primeiro amor que eu tinha no início da minha carreira cristã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. O Senhor apenas começou uma boa obra na sua vida e na vida desta igreja, e Ele vai completá-la até a volta de Jesus Cristo. Se você quer colocar a sua vida diante do Senhor nesta noite e dizer: Senhor, aqui estou, não só para trabalhar, mas para exercer de verdade o amor do Senhor em minha vida. Eu preciso disso. Amar minha família, amar aqueles que estão ao meu lado, amar a minha igreja, mas acima de tudo, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com tanta intensidade. Deus está ouvindo sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está vendo o que você está passando. E é nesta noite, o Senhor está te oferecendo uma página em branco para recomeçar a sua história. Porque Ele há de fazer coisas grandes e incríveis que você nem imagina, através da instrumentalidade da sua vida nesta igreja. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina de forma tão tremenda em Apocalipse 2, que aquela igreja de Éfeso, uma cidade que um nome tão lindo, desejável, uma igreja ativa, uma igreja que tinha certeza que estava nas Tuas mãos, segura por Ti, uma igreja
que sabia detectar heresias, falsas doutrinas, falsos pregadores, mas uma igreja que em algum momento se esfriou no primeiro amor. Não permita, Senhor, que venhamos nos esfriar também. Reacenda essa chama em nossos corações. Nos perdoe, ó Deus, quando o vir para a igreja e nos envolver se transformou numa rotina. Nos perdoe, Senhor, se tudo que fazemos no culto virou algo mecânico e não algo mais espiritual. Nos perdoe, Senhor. Nós queremos, a partir de hoje, viver uma vida cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo. E sabemos, ó Deus, que uma vida cheia de Ti é uma vida cheia de amor. Eu faço esta oração, ó Deus, entregando a vida dos meus queridos irmãos, das minhas queridas irmãs, a vida desta igreja, Senhor. Cada membro, por onde eles estão agora, neste momento, em Tuas mãos. E oro, ó Pai, como ministro do Evangelho, diante desta igreja, dado, ó Deus, pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.